Olá, pessoal. Hoje é sábado, dia 29 de julho de 2023. E nesse dia, Dom Valdir Calheiros de Novaes faria 100 anos. Mas por que eu estou aqui falando sobre esse bispo? Quem foi Dom Valdir? Bom, Dom Valdir fez parte de uma geração iluminada da Igreja Católica que nasceu entre os anos de 1920 e 1930. Durante os chamados anos de chumbo, na década de 1970, essa geração era cinquentenária, mais ou menos, e muitos aliaram-se contra o autoritarismo. Mas, antes mesmo disso, Dom Valdir, já no início do golpe de 64, foi um dos primeiros a levantar-se contra o golpe. Ordenado bispo de Volta Redonda e Barra do Piraí, cidades que ficam na região do Vale do Paraíba, no estado do Rio de Janeiro, em 1º de maio de 1964, dia de São José Operário, dia dos trabalhadores. E ele sabia que aquele golpe atingiria em cheio a classe trabalhadora, né? Atingiria e desmantelaria os sindicatos de trabalhadores, como de fato ocorreu, né? Assim, por ter ficado do lado dos trabalhadores, dos oprimidos, Dom Valdir foi taxado de bispo de sangue, bispo vermelho, muitas vezes chamado em manchete de jornal de o responsável por toda a subversão no Vale do Paraíba, né? Mas sua crença inabalável no mundo fraterno, sua adesão plena ao Concílio Vaticano II, do qual participou ativamente e assinou o Pacto das Catacumbas, o Pacto da Igreja Servidora e Pobre, foram opções claras que não permitiram a ele, em nenhum momento, transigir ou titubear diante das injustiças. Nem durante a ditadura, nem depois dela. Precisamos lembrar que em 1988, durante a greve da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, Dom Valdir foi uma das lideranças-chave de apoio aos grevistas. E foi uma imagem dessa greve uma das coisas que mais me impressionaram quando eu entrei na casa de Dom Valdir. Eu fui criada num ambiente católico conservador. Eu jamais poderia imaginar que, na primeira vez que eu entrasse na casa de um bispo, é importante frisar, Dom Valdir foi o primeiro bispo com o qual eu tive um contato direto, né, que eu pude entrevistá-lo, eu entrevistei sobre a ditadura militar, e depois a entrevista foi publicada no meu primeiro livro, que é O Problema é Ter Medo do Medo, o que o medo da ditadura tem a dizer à democracia. Então, eu jamais podia imaginar que a primeira vez que eu entrasse na casa de um bispo, eu iria deparar na parede da sala com um quadro cheio de punhos cerrados para o alto, muitos punhos cerrados para o alto. E eu também jamais poderia imaginar que esse bispo iria me ensinar sobre o direito de resistência à tirania, o sagrado direito de resistência à tirania, né? E que eu iria aprender com ele, ouvir dele, que a luta armada de resistência à ditadura foi uma guerra justa, né? Tudo isso, claro, me marcou profundamente. Foi, para mim, já o início de uma revolução, né, que viria a se consolidar na minha vida. Hoje, Dom Valdir faleceu há 10 anos, né? Ele morreu em 2013, no ano seguinte à nossa entrevista. Hoje, ele tem uma estátua em tamanho natural
numa praça em Volta Redonda, bem em frente às chaminés fumegantes da CSN. A CSN, na época dele, era pública, hoje é privatizada, e as chaminés causam danos sérios à população de Volta Redonda, né? Danos ambientais, principalmente, e para a saúde da população. Eu só posso esperar e torcer e acreditar que virão outros como Dom Valdir, para que nesse século XXI, né, sejam capazes de caminhar com o povo e atender às necessidades, né, desse novo milênio.